Vamos lá, rapaziada. Pra quem não me conhece, me chamo Mestre J, né? Sou desenvolvedor do Mundosano RPG, tá? Eu vou tentar de forma bem prática tentar explicar um pouco como funciona o Mundosano, certo? Como monta o personagem, um pouco das regras. Mundosano, um pouco do cenário também. O Mundosano é algo bem simples, né? Ele está sendo desenvolvido já há 20 anos, como a maioria que já sabe, mas para os demais que estão chegando. E esse desenvolvimento está sendo ainda atualizado, porque a cada ano que passa, a cada jogo que passa, a gente vai tentando melhorar, trazer um sistema de regras bem básico, mas que também consiga levar o jogador e ao mestre que estiver narrando algo bem diverso de maneira prática, né? Mas focado ali na diversão do jogador, sem aquelas amarras engessadas que a gente encontra em vários RPGs, né? Então vamos lá. Como eu falei, o Mundosano ele já está sendo desenvolvido há 20 anos, né? Ano passado a gente fizemos o lançamento oficial dele com esse guia que eu estou mostrando aqui, tá? Junto com o guia a gente lançamos outros livros, que foi uma aventura pronta, do qual essa aventura vai começar uma mesa nas quartas-feiras, agora, né? Narrada pelo mestre Mirai, né? É um mestre também novo no Mundosano, mas com desejo de conhecer, gostou do sistema, gostou do cenário e tá aprendendo e ao mesmo tempo começando essa mesa com a galera, tá? E temos mesa de terça a domingo, né? Com mesas que já estão rolando desde o ano passado, né? Com esse ano pegando mais corpo. E é isso aí, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a característica do Mundosano, tá? Para vocês que estão chegando e para vocês que já estão há um tempo e ainda não tem uma certa conhecimento, né, em relação ao Mundosano. Vamos lá. O Mundosano é um cenário de fantasia medieval, certo? Ele, atualmente, a estrutura dele é composta por a Terra-mãe Sano, certo? Que é do qual a gente está abordando os jogos e as mesas esse ano passado e esse ano, que ela é composta por 6 continentes, né? Zeph, Zanake, Asteroid, Berende, Daia e Sali, tá? O Mundosano também é composto por outros mundos paralelos, né? Que é o Reino do Céu, chamado Celestia, Submundo Infernia, a Terra Futura, que é a Suncera, Terra do Caos, Senzui e o Vazio, né? Durante esses 20 anos de história, a gente vem jogando muito, né? Desenvolvendo a lore principal, e aí junto com os jogadores que vão se envolvendo no mundo, e as coisas vão acontecendo, tá? Então, a estrutura física do Mundosano, ela é composta por esse universo, né? É um universo onde existem 5 planos paralelos, né? 5 planos paralelos e uma estrutura que a gente chama de como se fosse a espinha dorsal, né? Que liga todos esses planos, que é o vazio, tá? A gente tem um canal no YouTube do qual a gente está contando a história passo a passo, desde a Primeira Era aos dias atuais, né? E a gente vai tentar atualizar tudo lá, então vocês podem acompanhar isso no YouTube. E também durante as mesas tem muitas coisas que vai acontecendo com os mestres. O mestre vai ter algumas histórias paralelas que vai sendo contada e aí vocês podem acompanhar. Mas basicamente a estrutura do Mundosano ela é composta por esses 5 mundos paralelos e essa dimensão que é como se fosse uma estrutura óssea que liga todos os mundos paralelos, tá? O Mundosano ele tem um sistema de regras próprio dele, né? Desenvolvido para ele, com essas características que eu citei mais cedo, né? É um sistema simples, adaptável ao jogador e ao mestre, de fácil entendimento, que leva o jogador e o mestre uma diversão mais plena, sem as amarras daquele engessamento de regras, né? São regras que disponibilizam ali um jogo mais dinâmico, mais confortável, por assim dizer, tá certo? Como qualquer RPG de fantasia medieval, existem as raças e as classes. O Mundosano hoje ele é composto por 43 raças e 43 classes, né? Do qual a gente, para essas mesas online,
atualmente a gente liberamos só algumas, né? Não liberamos todas. As raças e as classes elas estão sendo liberadas gradativamente de acordo com os nossos lançamentos. A gente vai atualizando e lançando essas raças, essas classes gradativamente, de acordo com o nosso trabalho que a gente vai fazendo, tá? Sobre a montagem do personagem, né? É algo muito simples, certo, de fazer. Nós temos algo diferente do convencional, que é encontrado, né, nos outros RPGs, que é a questão da pontuação. No Mundo Sun não existe uma pontuação fixa, como é de praxe, né, nos RPG tradicionais, né? Você ganha um ponto X e ali você vai distribuir. Aqui não. Você ganha um ponto X e de acordo com o ponto X você vai distribuir para 4 atributos de habilidades, e lá você vai conseguir montar todas as suas fichas de uma forma mais coesa e explicativa para você conseguir entender o que é cada habilidade, ou o que é cada atributo de sua maneira, né? Os personagens, eles são as raças, a montagem da ficha, ela começa com os dados básicos do personagem, né? Os dados pessoais, quer dizer, algo simples, que vai ser de acordo com a lore do personagem, e depois os dados básicos, que aí já é dentro da regra, né? As raças humanoides, ela tem uma classificação, o mestiço e os venerais. Esse númerozinho que tem aí, ó, humanoide 6, mestiço 12, veneral 18, é o número do qual vai ser colocado na ficha, e através dela você vai conseguir montar o restinho da ficha, né? Tipo, você é um elfo, então o elfo é um humanoide do Musano, você vai colocar no seu CR o 6. Né? Se sua classe for uma classe física, vou dar um exemplo, que for um guerreiro, então o seu personagem ele é um humanoide físico, então vai ter o CC 6 e o CR também 6, e aí você vai conseguir identificar o restante da ficha dentro de um cálculo que eu vou te mostrar vocês aqui por alto. É claro que isso é uma explicação bem rápida, só para vocês entenderem um processo assim bem de forma mais simples, mas cada mestre tem esse material e do qual eles lhe ajudam a você a calcular todas as fichas, tá? Então dá um exemplo. Você é humanoide, e aí você vai ganhar ali uns atributos de habilidade que a gente chamamos valor de base 40. Esse 40 ele vai ser distribuído para 4 atributos que a gente chamamos de atributos de habilidade, que é inteligência, força, vitalidade e velocidade. Esses 4 atributos eles são responsáveis por movimentar, né, todo o personagem. Vai ser através deles que você vai fazer tudo, bem dizer, né? Então tudo que for no aspecto de inteligência, percepção, pensamentos, né, vai ser usado a inteligência. Tudo que for de força em relação a teste, tipo arremessar, levantar, segurar, vai ser a força. Velocidade, quando você vai esquivar, correr, algo que se remete à velocidade, né, você vai usar esse atributo. E a vitalidade do Mundo Sano, ela é utilizada de duas maneiras. Ela tanto é utilizada para questão mágica, quando você vai usar magia ou habilidades mágicas, usa esse atributo de vitalidade, e também para questão fisiológica, como fome, sede, cansaço, sono, né? E entre outros, certo? Então, assim, diferentemente de outros RPGs, a magia do Mundo Sano não vem da inteligência, tá? Vem da vitalidade do personagem, certo? E não da inteligência, beleza? E aí, assim, a cada atributo, os demais, né, que a gente chama de atributo técnico, ele vai ser montado de acordo com as informações que vocês colocaram, que vocês fizeram do personagem, né? Se você for um humanoide, né, humanoide físico, e aí você vai dividir esses atributos de habilidade, e aí você vai conseguir fazer a ficha sozinho, fazer a ficha, né? Como eu tô botando aqui no exemplo aqui, ó. Tipo, ponto de vida do personagem. Como é que se calcula o ponto de vida do personagem? É a vitalidade, mais força, mais o CR, mais o CC. Como é que calcula o PM? Aí vitalidade, mais inteligência, mais CR, mais C. Todos os outros atributos, né? Ataque físico, defesa corporal, poder espiritual, vigor físico, vigor mágico, capacidade e sorte, todas elas têm um cálculo para se calcular. Como eu falei, não é distribuído pontos para ele, né? Primeiro é distribuído pontos para os 4 atributos de habilidades, e daí, né, junto com a classificação de raça e classe, você consegue calcular o restinho da ficha, certo? Como qualquer... Tem uma diferença, como qualquer não, tem uma diferença que aqui em alguns RPGs possui esse mesmo segmento, outros não, né? Nós não utilizamos as perícias, né, por assim dizer, né, como a maioria dos RPGs usa. A gente usa habilidades fixas. Como é que funciona? Cada raça e cada classe tem sua própria habilidade, tá?
Vou mostrar aqui para vocês verem aqui outro arquivo. Cada raça e cada classe, como eu estou dizendo, ele tem sua própria habilidade. Todo início, as raças têm as suas passivas, né? Tem suas habilidades iniciais, né? E tem suas vantagens e suas desvantagens. E aí, a cada nível, cada level que o personagem vai evoluir, ele ganha novas habilidades, né? Ele passou do nível 1 do nível 0 para o nível 1. Aí você vai desbloquear uma habilidade do nível 1 de raça e um de classe. Nível 2 de raça e de classe. E assim sucessivamente. Alguma coisa aconteceu no celular que não abriu aqui as habilidades. Mas deixa eu mostrar aqui a ficha que dá pra gente ver direitinho. Também se ela ajudar aqui o celular e abre também, né? Pronto, ó. Aqui é a ficha onde tem todos aqueles dados que eu falei na estante, de forma mais simples, né? Os atributos de habilidade aqui no lado esquerdo, né? As classificações de raça e classe no meio, e do lado direito ali os atributos técnicos, né? Ponto de vida, ponto de magia. E mais embaixo tem a que como eu falei, aqui tem a questão das habilidades de um lado, das raças e da classe. E aí tem as iniciais e as por níveis, né? Tudinho, certo? E aí a cada nível que você ganha uma habilidade. Cada habilidade, ela tem sua própria evolução, né? Ela começa em nível 0 e aí durante o jogo você consegue aumentar o poderio dela, a evolução dela. Ela atinge até o 3º nível. Aí na ficha vocês conseguem ver que tem umas bolinhas. Essas bolinhas significam os pontos de experiência da habilidade. A cada vez que você utilizar a habilidade, né, conseguir êxito em usar a habilidade, você marca uma bolinha. Quando completar as 10 primeiras bolinhas, ganha o nível 1. E aí evolui para o nível 1. A segunda bolinha, segunda dezena, nível 2. E assim até chegar ao nível 3. A cada evolução, cada habilidade, ela tem suas características próprias, né? Ela se molda, ela se evolui, né, de acordo com a habilidade. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma que dê pra gente mostrar pra vocês de forma mais simples o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a de classe aqui. Pronto, ó. Aqui deu pra ver direitinho aqui, ó. Dá um exemplo aqui pra vocês entenderem. Vocês dá um exemplo nessa Ladino aqui, tá? Então, ó, Ladino, você vai já de imediato ganhar as passivas, né? Você vai ganhar as habilidades iniciais. Aí cada habilidade inicial, ela tem nível 0, nível 1 e nível 2. E aí, nível 0, o que ela faz, né? Aí tem o que ela faz de forma mais simplificada. Evolui para o nível 1, o que ela faz? Aí tem tudo bem direitinho. Nível 2, nível 3. E aí, isso de cada habilidade. Isso vai acontecer com todas as habilidades do nível 1 ao nível 12, que é o nosso nível máximo atualmente, nas regras atuais, né? Você consegue evoluir o personagem até o nível 12, tá certo? Outra coisa que eu posso explicar assim de maneira mais rápida, né? Como funciona a evolução do personagem, né? A evolução do personagem de forma mais simples, como acontece de quase todos os RPGs. Para evoluir o personagem, você precisa ganhar experiência, né? A experiência dentro do Mundo Sano, ela é utilizada de duas maneiras. Ela é utilizada como ponto de experiência ou ponto de atributo. Quando você ganha experiência no ato, vou dar um exemplo, vocês lutaram lá contra um adversário X, derrotaram ele e o mestre lhe deu 50 pontos de experiência, né? 50 de experiência. No ato do ganhar, o jogador ele vai ter a possibilidade de usar ela de duas maneiras. Avisar o mestre que vai usar ela como ponto de experiência, que ela vai ficar acumulativa para a evolução, ou no ato de ganhar, ela vai usar como ponto de atributo. Ele vai pegar esses 50 pontos, essas 50 de experiência que ele ganhou e transformar em pontos de atributo, onde ele vai dividir dentro dos atributos técnicos da ficha, né? Ponto de vida, ponto de magia, ataque, da maneira que ele bem entender. Colocar todos os 50 em um só, ou dividir da maneira que ele quiser, porque assim leva o jogador a ter vamos dizer, a praticidade de você montar o personagem da maneira que você bem entender e não ficar somente amarrada à regra, né? Então você pode evoluir ele naturalmente, que na evolução, né? Passando do nível, todos os atributos ele evolui naturalmente, né? Existe uma ficha de evolução lá que no ato de você evoluir, todos os atributos eles vão evoluir, os atributos técnicos, e também tem aqueles que
que não desejam fazer dessa maneira, né? Durante a viagem ali da lore e tal, há necessidade de uma batalha que eles não conseguiram passar em tal desafio e vão treinar, vamos dar um exemplo, vão treinar para ganhar experiência e evoluir a questão dos atributos de uma forma mais rápida. Então vai muito do personagem do jogador, como o jogador quer construir, né, o personagem dentro do jogo, sabe? Então é basicamente isso. Toda evolução ela tem um cálculo, né? Então você evoluiu, certo? Você evoluiu, existe um cálculo na evolução do personagem, né? Então, dá um exemplo aqui para vocês verem aqui. Evolui para o nível 1. Aí existe uma fórmula onde você vai calcular para atualizar seu atributo, né? Que é o atual, mais valor de base de evolução, que existe uma tabela para isso, mais 3d6, mais o bônus de excelente. O que seria esse excelente? No Mundo Sano tem outra coisinha diferente que a gente não tem em outros RPGs, né? Geralmente, principalmente no sistema D20, né? O número que você mais busca, o resultado maior, é o número 20, né? É o número maior. Já no Mundo Sano, a regra é invertida. Quanto menor o número, melhor. Exceto em um momento que eu explico já, que é no combate, né? Dá um exemplo assim. Existem dois números que a gente chama de excelente e extraordinário, que é o número 3 e o número 4. Quando o jogador tira uma rolagem de dados que dá esses números, esse resultado 4 e 3, ele dá um bônus extra ao personagem, tanto na evolução quanto durante o jogo, né? Porque os atributos vigor físico e vigor mágico, eles só são utilizados dentro do jogo quando o personagem consegue atingir esse resultado, né? Que o vigor mágico e o vigor físico, eles são um bônus que vão ser adicionados ao dano quando você tira um excelente ou um extraordinário. E também é utilizado na evolução, né? Cada extraordinário você ganha 100 de bônus de evolução, né? De atributo, e cada excelente ganha 50, que você pode distribuir na hora da evolução, né? Então tem esse caso diferente. Como eu falei, os dados só não são levados em conta na questão do menos quando é no combate, né? O combate do Mundo Sano, ele tem um pouco mais posso dizer, um pouco mais de facilidade em relação ao movimento do personagem. Não é algo muito maquinado, né? Então fica mais livre dentro da ação, ser mais livre, como se fosse é um combate guiado por regras, mas ele é livre no sentido de o jogador conseguir se expressar de maneira mais coesa e ter um resultado mais dinâmico junto com o mestre, sabe? Vou explicar. No combate, existe a maneira que você está em ataque, né? E a maneira de estar em defesa. Quando você está atacando, cada personagem ele tem um número X de ação, né? De habilidades ou ataques que você pode fazer. Os humanoides começam com 2, por exemplo, né? 2 ações. Então, na hora que eu estiver atacando, eu posso atacar 2 vezes, por assim dizer, ou utilizar 2 habilidades ou 2 magias. Então, minhas ações elas ficam livres, mas reduzida a essas 2 ações. Quando eu estou em modo de defesa, como é o modo de defesa? É quando o monstro ou o meu adversário está me atacando. Quando ele está me atacando, eu posso fazer 3 tipos de ações diferentes. Eu posso me esquivar, eu posso defender ou eu posso contra-atacar. Eu esquivar, eu só vou ter uma chance de ação. Eu rebolo o dado, né? Vou dar um exemplo que minha velocidade ali é 10. Então o monstro me dá uma agarrada e eu faço o movimento de esquivar. Então eu rolo os 3d6. Se der igual ou menor que 10, eu consigo esquivar. Se eu errar, eu levo o golpe. Na defesa é no mesmo jeito. No entanto, eu só vou utilizar o atributo da força, né? Se eu conseguir o teste de força, eu defendo de alguma maneira o golpe, né? Que eu vou falar pro mestre, olha, eu tenho um escudo, eu vou colocar o meu escudo no meio para defender o golpe, ou eu vou segurar a mão do oponente, né? Então vai muito da ação do personagem, mas é o mesmo segmento. Se você errar, você leva. E tem o contra-ataque. Somente nessa maneira de defesa que a gente busca o maior dado. Como assim? O contra-ataque, ele te proporciona a ter as tuas 2 ações de ataque em modo de defesa. Por exemplo, dando o mesmo exemplo do combate. O monstro me dá uma agarrada. Então, na hora da minha ação, da minha reação de defesa, eu vou falar, mestre, eu vou contra-atacar.
Com uma ação, eu vou esquivar do monstro e vou dar uma espadada nele. Esse movimento de contra-ataque gera uma reação minha contra ele. E aí a gente vai rolar 3d6 do jogador contra os 3d6 do mestre. E aí nessa rolagem se identifica o maior dado. O maior dado ganha. No entanto, o excelente e o extraordinário sempre vai cobrir qualquer resultado, né? Mesmo que na hora da ação do combate em contra-ataque seja analisado o maior dado, mas o excelente e o extraordinário, ele é a curva fora da reta, né? Por assim dizer. Ele é um número, são dois números que cobrem qualquer resultado, certo? Então, é o único momento do qual a gente vai avaliar o maior resultado do dado. Beleza? Então, assim, ó, eu acredito que essas são as regras mais básicas, né? Que eu poderia estar passando para vocês de forma mais simples. E eu acredito que muito vocês conseguem pegar no dia a dia jogando, né? Tirando as dúvidas com os mestres, aprendendo jogando mesmo. Mas basicamente, o sistema do Mundo Sano é esse, né? Existe uma raça e classe, cada raça e classe tem sua classificação, do qual você vai ter um número para preencher na ficha e distribuir, né, os 4 atributos principais, que é os de habilidade, inteligência, velocidade, força e vitalidade. E com esses primeiros números, você vai conseguir calcular o restante, né? As habilidades, elas já vêm padronizadas, né? Você pode... você já vai ter elas ali, as passivas e as iniciais, e vai ganhar... mais habilidade de acordo com a evolução, né? Algo que eu gostaria de destacar, que é algo que é uma atualização do ano passado, mas eu vou frisar aqui. Existe, dentro da regra do Mundo Sano, a questão das especializações, né? As classes, elas são chamadas de especializações, e as raças de caminhos étnicos. O que é isso? Durante a evolução do personagem, quando o personagem vai passar do nível 6 para o 7, nessa evolução do 6 para o 7, o personagem, ele tem direito às especializações. Cada raça tem 3 caminhos étnicos e cada classe tem 3 especializações. Como se fosse sub-raças e subclasses dentro da classe principal, da raça principal. Então, você jogador, ele vai ter ali a possibilidade de escolher outro caminho de habilidades. Onde ele vai, de acordo com a raça e a classe, ele vai encontrar ali um caminho novo que ele queira seguir, caso ele queira, né? Ele pode continuar com o principal, né? Que ele vai conhecer as habilidades ali do principal, e aí ele vai poder, eu quero fazer esse personagem até o final com a classe dele padrão. Beleza, não tem problema. Mas também pode ter jogador que eu quero mudar de habilidade. Então ele não sabe quais são as habilidades das especializações, mas ele tem a ideia padrão, né? O que é as especializações, qual é a passiva dele, quais as habilidades iniciais dele ali. E aí ele busca essa mudança de classe, que não é uma mudança de classe, é uma especialização. No mesmo jeito a classe, ou a raça. Só que essas mudanças, elas não são automáticas. Tipo, eu só evoluí e já ganhei. Não é assim. É dentro do jogo. Então, você sabe desse sistema dentro do jogo. E quando você vai evoluir, quando chega no nível 6, você tem que buscar dentro do jogo a treinar aquelas especializações. Então, tem lugares dentro do Mundo Sano que existem os treinamentos, do qual você vai passar pelos treinamentos, e se passar pelos treinamentos, você consegue ganhar aquelas especializações e partir, e daí em diante, evoluir ela, certo? Não é automático, simplesmente você ganhou o nível 7 e brilhou ali, ganhou outra classe, outro caminho de raça ou especialização de classe. Não é assim. Tem que ser algo dentro do RPG mesmo. Você tem que treinar e tal. Então, se você evolui pro nível 7 sem passar por esse treinamento, você não ganha as especializações e nem ganha o caminho étnico. Mas vai muito do personagem. Isso é mais uma maneira de dar mais dinamismo e mais opções ao jogador, né? Então, tem muitas possibilidades de jogo aí, tá? Então, basicamente, galera, o Mundo Sano, ele é isso, né? São regras muito simples, né? Básicas, mas que levam um dinamismo ao jogo, certo? Eu quis abordar mais essa parte mais simples para só direcionar. O grosso, você pega no dia a dia, né? Questão de dano de habilidade, né? Itens, armas, essas coisas vocês vão pegando durante o jogo mesmo. Esse que eu passei é um básico do Mundo Sano, né? Certo? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem chegar para os mestres da linha de vocês, ou
a mim mesmo aqui, vocês podem me perguntar, que no meu privado ou no grupo mesmo, expor alguma dúvida que você tenha, que pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Expõe lá que a gente vai trocando ideia. O Mundo Sano, ele, como qualquer outro RPG, ele não é um RPG perfeito, ele tem suas constantes atualizações, mas ele já tem uma espinha dorsal, né? Queira ou não, né? Então já é 20 anos de trabalho que a gente tá. Então é isso, o Mundo Sano. A galera que tá jogando há muito tempo já gosta muito. Eu tenho uma comunidade grande fora da online, né? Então a nossa comunidade é grande, galera que já joga RPG comigo há mais de 20 anos e tudo. Então assim, galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Galera que já joga aí, espero que tenham realmente curtindo. Se tiver algo pra opinião, alguma coisa a falar, optem, né? As coisas acontecem pelos jogadores e com os jogadores, então fiquem à vontade, tá? Beleza? Aí assim, galera, a gente não